Bom, meus queridos, neste momento, dando continuidade à nossa série de vídeos sobre a disciplina Planejamento e Gestão de Recursos Hídricos, eu quero, nesse terceiro vídeo, trazer uma discussão mais voltada para a realidade da água na Amazônia, né? Quero começar dizendo que aqui na Amazônia, a água está diretamente ligada ao modo de vida, especialmente dos ribeirinhos, dos povos da floresta, né, que construíram casas adaptadas ao regime de subida e descida das águas, que são os flutuantes, né? Uma agricultura também totalmente adaptada ao regime fluvial dos rios. Os rios são fontes de alimentação. É nele que o ribeirinho pesca e bebe de suas águas. É o rio que é importante para a locomoção, para o transporte das pessoas entre as cidades. Enfim, a vida está diretamente ligada aos rios, à paisagem dessa abundância de águas que existe aqui na Amazônia. O rio Amazonas, ele foi a grande via que permitiu aos espanhóis e aos portugueses a incursão e o domínio do território amazônico. Várias cidades surgiram, tiveram seu embrião a partir da criação de fortes militares e aldeias missionárias. E os exemplos são inúmeros. Mas, por exemplo, Manaus e Belém. Podemos perceber que essas cidades elas surgiram a partir da criação de fortes, criadas por portugueses. Manaus e Belém foram estrategicamente construídas. A sua localização foi pensada de uma forma estratégica. Manaus está na confluência dos rios Negro e Solimões e assegurava o controle da vastidão da floresta. Já Belém, na embocadura do rio Amazonas, era responsável pelas trocas daquilo que a Amazônia produzia com o restante do país e do mundo. Porém, a água na Amazônia constitui um paradoxo, no sentido de que a abundância da água contrasta com a inacessibilidade social desse recurso para uma grande parte de sua população. Por exemplo, apenas 67% das casas de toda a região norte estão ligadas à rede geral de água e somente 14% da população urbana tinha um esgoto coletado pela rede geral. E o pior, do esgoto coletado, somente uma pequena fração é tratada. De acordo com o IBGE, no último censo que realizou em 2010, dos 760 municípios da Amazônia, somente 29 possuem algum sistema de tratamento de esgoto, o que acarreta sérios problemas de contaminação dos rios, ameaçando a flora, a fauna e gerando doenças como a cólera, como a diarreia, como o câncer e a hepatite, causando muitas mortes, mas principalmente de crianças. E aqui, pessoal, vale algumas observações. Em primeiro lugar, gostaria de observar que a água é essencialmente fluxo, e mesmo seu estoque em lagos e águas subterrâneas precisam ser reabastecidos por fluxos para que sua exploração seja sustentável. Caso a retirada seja maior do que a capacidade de recarga, o resultado será a exaustão das reservas. As águas subterrâneas são formadas a partir da água da chuva, que infiltra no solo e forma grandes depósitos de água subterrânea. É muito importante preservar esses lençóis. Primeiro, porque a despoluição do lençol freático é muito caro
E é um processo dificílimo de realização, dadas as dificuldades de acesso, né? Eu quero dar aqui alguns exemplos de quando eu era criança, que eu sou de Manaus, sou manauara, sou amazonense, e cresci tomando banho em balneários que eram cartões postais de Manaus, como a Ponte da Bolívia, o Tarumã, o banho do Parque 10 e outros igarapés, dos quais os que eu falei aqui, todos viraram esgoto a céu aberto, né? A Ponte da Bolívia, que fica ali próximo à barreira rodoviária, que é muito conhecido por quem mora em Figueiredo, né? Porque tem que passar por lá. Ali já foi um cartão postal da cidade. Assim era o Tarumã, Cachoeira Grande do Tarumã, Cachoeira das Almas, o Parque dos Bilhares, poderia falar em vários outros balneários que hoje estão completamente poluídos, contaminados por esgotos e também, principalmente os que eu falei, Tarumã, Ponte da Bolívia, por causa do lixão da cidade, que gerou toneladas de chorume, que é o líquido negro que se forma a partir da degradação dos lixos e que contamina o lençol freático e que mata esses cursos de água, né? Porque o lençol freático ele aflora na superfície através de olhos d'água, de nascentes. Então é muito importante preservar os lençóis freáticos e preservar as nascentes também dos rios. O desmatamento é outro ponto que eu gostaria de abordar com vocês. Ele é devastador para o sistema, acarretando a erosão, a diminuição do lençol freático, o transporte de sedimentos que pode provocar a destruição dos rios e enchentes nas cidades. Isso ocorre por quê? Porque a água da chuva, quando ela cai, que encontra a floresta, toda essa água é amortecida pela copa das árvores. E a água que chega no solo, ela infiltra lentamente, alimentando o lençol freático. E a parte que escorre na superfície, escorre lentamente para abastecer os rios de uma forma saudável. Quando não tem a vegetação, o solo fica nu e a água da chuva cai com muita força na superfície. E a primeira coisa que faz, compacta o solo. E a água deixa de infiltrar, deixa de reabastecer o lençol freático. E a água ela corre com muita força, através de enxurradas, levando os nutrientes do solo, provocando a destruição do solo, através de erosões, né? E toda essa terra, esse barro que vai para dentro dos rios, torna o rio mais raso, mais largo, eliminando o oxigênio da água, eliminando muitas espécies de peixes, principalmente os peixes maiores, e a fauna ali existente, a flora e a fauna ali existente. Os rios ficam cada vez mais poluídos e isso gera uma degradação ambiental que é prejudicial para toda a sociedade. Portanto, é preciso pensar no valor estratégico, econômico, social, cultural da floresta, que dá uma contribuição enorme para a preservação das nascentes, dos nossos rios, das nossas florestas e, consequentemente, da produção agrícola do país, gerando riqueza para todos, né? Os fluxos também estão organizados em sistema, né? Na natureza, a natureza funciona como um sistema, né? E os fluxos de água também estão organizados em sistemas. Portanto, uma interferência a montante, como o desmatamento, a retirada da água ou a contaminação dessa água, tem implicações para populações e ecossistemas que estão ajusante, na parte baixa. Portanto, a interferência em um elemento pode prejudicar toda uma cadeia, todo um sistema, né? Então, em quarto lugar, eu gostaria de dizer que a gestão das águas requer ações conjuntas de municípios, de estados e mesmo de países, já que a água ultrapassa limites territoriais de regiões e países. Portanto, sua gestão não é fácil, é complexa. E nesse sentido, gostaria de concluir dizendo que a ciência, a tecnologia, ela tem um papel importantíssimo a desempenhar para garantir o bom aproveitamento social e econômico da água. Em primeiro lugar,
através da implantação e monitoramento de poços artesianos para comunidades isoladas. Em segundo lugar, com sistemas de monitoramento de desmatamento e queimadas. Sistemas que possam acompanhar em tempo real a preservação da floresta, identificando focos de incêndio, focos de queimada e combater esse mal. Infelizmente, nós nos últimos anos temos assistido perplexo um aumento um aumento muito grande do desmatamento na Amazônia. Isso chama a atenção do mundo inteiro de uma forma muito negativa, pois todos reconhecem o valor que a floresta possui, não só para a sociedade brasileira, mas para diversos países do mundo inteiro. Então, o mundo assiste com perplexidade o crescimento das queimadas no país. Isso é terrível em vários aspectos. Esse quadro precisa ser mudado urgentemente. E a ciência, a tecnologia tem um papel fundamental, como eu já falei, na implantação e monitoramento do desmatamento através de sistemas de satélites. Em reduzir também o consumo de água e a contaminação dos aquíferos. A partir do momento em que um produto ele sofre inovações, aí então é exigido menos água para produzir um determinado bem. Então é necessário inovar, buscar cada vez mais economizar água nos produtos que a indústria produz, também em técnicas agrícolas, para preservar os rios mesmo e os aquíferos. E em último lugar, quero dizer que esses e outros avanços tecnológicos associados a um quadro institucional devem possibilitar uma gestão eficiente da água. Tudo isso é um meio de a Amazônia, de maneira autônoma, ter este recurso natural valorizado e usado de forma sustentável em prol da sociedade local e de todo o Brasil. Muito obrigado, pessoal.